Capítulo 3. Visualização e crença na conquista do desejo. O segundo passo em direção à riqueza. A fé é a química principal da mente. Quando a fé é combinada com a vibração do pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente essa vibração, traduzindo-a em seu equivalente espiritual e transmitindo-a à inteligência infinita, como ocorre na oração. As emoções de fé, amor e sexo são as mais poderosas entre as grandes emoções positivas. Quando essas três se misturam, elas tingem a vibração do pensamento de tal maneira que ele alcança instantaneamente a mente subconsciente, sendo convertido em seu equivalente espiritual. A única forma capaz de provocar uma resposta da inteligência infinita. O amor e a fé são psíquicos, relacionados ao lado espiritual do homem. Já o sexo é puramente biológico e ligado ao físico. A mistura dessas três emoções cria uma linha direta de comunicação entre a mente consciente finita e a inteligência infinita. Como desenvolver a fé? Agora chegamos a uma declaração que proporciona uma melhor compreensão da importância do princípio da autossugestão na transmutação do desejo em sua forma física ou monetária. A fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por meio de afirmações ou instruções repetidas à mente subconsciente, através do princípio da autossugestão. Por exemplo, o propósito de ler este livro é adquirir a habilidade de transformar o pensamento abstrato do desejo em sua contraparte física, dinheiro. Ao seguir as instruções dos capítulos sobre autossugestão e mente subconsciente, você pode convencer sua mente subconsciente de que acredita no que deseja, e ela agirá com base nessa crença, devolvendo-lhe planos definidos para alcançar o que deseja. O método para desenvolver fé. O desenvolvimento da fé, onde ela não existe, é extremamente difícil de descrever, tão difícil quanto explicar a cor vermelha a uma pessoa cega que nunca viu cor. A fé é um estado mental que pode ser desenvolvido voluntariamente, especialmente após a aplicação dos 13 princípios apresentados neste livro. A repetição de afirmações à mente subconsciente é o único método conhecido para desenvolver voluntariamente a emoção da fé. Isso pode ser entendido melhor ao observar como as pessoas, ao entrar em contato com o crime, inicialmente o rejeitam, mas com o tempo o toleram e eventualmente o aceitam e são influenciadas por ele. Da mesma forma, qualquer pensamento repetidamente transmitido à mente subconsciente será aceito e transformado em sua equivalente física. Isso vale tanto para pensamentos positivos quanto negativos. A força da emoção no pensamento. Os pensamentos emocionalizados com sentimentos e fé começam a se transformar em sua contraparte física. Emoções como fé, amor e sexo, quando combinadas com qualquer impulso de pensamento, aumentam sua ação. Esse princípio explica por que tantas pessoas experimentam má sorte ou infortúnios. Elas criam seus próprios problemas ao acreditar negativamente que estão destinadas ao fracasso. Essa crença é absorvida pela mente subconsciente e traduzida em realidade física. Por outro lado, ao alimentar sua mente subconsciente com um desejo em estado de expectativa e crença, você pode transformar esse desejo em realidade física ou monetária, enganando a mente subconsciente. Você pode enganar sua mente subconsciente ao agir como se já possuísse o que deseja. Conduza-se como se já estivesse em posse do objeto de seu desejo. A mente subconsciente transformará isso em realidade da maneira mais prática possível. A prática da fé. Desenvolver a fé requer prática constante. Não se trata apenas de leitura, mas de experimentação ativa. Assim como a exposição prolongada ao crime pode levar alguém a aceitá-lo, a exposição deliberada à fé e a emoções positivas pode desenvolver o estado mental necessário para a realização dos desejos. A mente assume a natureza das influências que a dominam. Portanto, encoraje emoções positivas e elimine as negativas. Uma mente dominada por emoções positivas é receptiva à fé,
podendo transmitir instruções à mente subconsciente que serão aceitas e implementadas de imediato. A fé pode ser induzida por autossugestão. Religiosos têm ensinado a humanidade a ter fé, mas raramente explicaram como desenvolvê-la. Fé é um estado mental que pode ser induzido por autossugestão e prática constante. Tenha fé em si mesmo. Tenha fé no infinito, elixir que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. A frase acima merece ser lida uma segunda, terceira e quarta vez. Vale a pena ser lida em voz alta. A fé é o ponto de partida de toda a acumulação de riquezas. É a base de todos os milagres e mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. A fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. É o elemento, o químico, que quando misturado à oração, dá à pessoa uma comunicação direta com a inteligência infinita. É o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual. A fé é a única agência por meio da qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser captada e usada pelo homem. Cada uma das declarações acima pode ser provada. A prova é simples e facilmente demonstrável, embutida no princípio da autossugestão. Concentremo-nos, portanto, no tema da autossugestão para entender o que ela é e o que pode alcançar. É um fato bem conhecido que uma pessoa acaba acreditando naquilo que repete a si mesma, seja a afirmação verdadeira ou falsa. Se um homem repetir uma mentira incessantemente, ele acabará aceitando-a como verdade. Além disso, ele acreditará ser a própria verdade. Cada homem é o que é devido aos pensamentos dominantes que permite ocupar sua mente. Pensamentos deliberadamente colocados na mente, encorajados com simpatia e misturados com emoções, constituem as forças motivadoras que direcionam e controlam todos os movimentos, ações e feitos de um indivíduo. Atração de pensamentos similares. Um pensamento misturado com emoções torna-se uma força magnética que atrai, das vibrações do éter, outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Tal pensamento pode ser comparado a uma semente que, plantada em solo fértil, germina, cresce e multiplica-se indefinidamente. O éter é uma imensa massa cósmica de forças eternas de vibração, contendo vibrações tanto destrutivas quanto construtivas: medo, pobreza, doença, falha, miséria, prosperidade, saúde, sucesso e felicidade. Assim como carrega ondas de rádio de vozes e músicas, o éter constantemente atrai e reforça vibrações que harmonizam com o que domina a mente humana. O papel da repetição. Qualquer ideia, plano ou propósito pode ser introduzido na mente por meio da repetição de pensamentos. Por isso é recomendado escrever uma declaração de seu propósito principal, memorizá-la e repeti-la diariamente em voz alta, até que alcance o subconsciente. A fórmula da autoconfiança. 1. Sei que possuo a capacidade de alcançar o objetivo do meu propósito definido na vida. Exijo de mim mesmo ação persistente e contínua em sua busca e prometo agir assim. 2. Reconheço que os pensamentos dominantes em minha mente se transformarão em ações físicas e, eventualmente, em realidade. Dedicarei 30 minutos diários para visualizar claramente a pessoa que desejo me tornar. 3. Através da autossugestão, sei que qualquer desejo sustentado firmemente em minha mente buscará expressão por meios práticos. Reservarei 10 minutos diários para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. 4. Escrevi claramente uma descrição do meu propósito principal na vida e nunca desistirei até desenvolver a autoconfiança necessária para sua realização. 5. Compreendo que riqueza ou posição só perduram se baseadas na verdade e justiça. Portanto, evitarei transações prejudiciais, atrairei cooperação por meio de meu serviço aos outros e eliminarei sentimentos negativos, cultivando amor por toda a humanidade. Conclusão. A fórmula deve ser assinada, memorizada e repetida diariamente em voz alta com fé. Assim, gradualmente, influenciará pensamentos e ações,
transformando quem a pratica em uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. A aplicação correta da autossugestão pode levar a grandes alturas, ou, se mal empregada, pode arrastar para a miséria e fracasso. Isso ocorre porque todos os impulsos de pensamento tendem a se materializar. O subconsciente traduz pensamentos com medo tão prontamente quanto os que envolvem coragem ou fé. A fórmula acima demonstra que podemos influenciar nossas ações e resultados pela maneira como escolhemos moldar nossos pensamentos. Tradução: não, e nunca conseguirá através de soldados e equipamentos militares o que ele realizou. O feito extraordinário de influenciar 200 milhões de mentes a se unirem e agirem em uníssono como uma única mente. Que outra força na Terra, além da fé, poderia fazer tanto? Chegará um dia em que empregados, assim como empregadores, descobrirão as possibilidades da fé. Esse dia está amanhecendo. O mundo inteiro teve ampla oportunidade durante a recente depressão econômica de testemunhar o que a falta de fé faz aos negócios. Certamente, a civilização produziu um número suficiente de seres humanos inteligentes para aprender com essa grande lição que a depressão ensinou ao mundo. Durante essa depressão, o mundo teve provas abundantes de que o medo generalizado paralisa as engrenagens da indústria e dos negócios. Dessa experiência, surgirão líderes nos negócios e na indústria que aproveitarão o exemplo que Gandhi deu ao mundo. Eles aplicarão aos negócios as mesmas táticas que ele usou para construir o maior movimento já conhecido na história do mundo. Esses líderes virão do meio dos homens comuns que hoje trabalham nas siderúrgicas, nas minas de carvão, nas fábricas de automóveis e nas pequenas cidades dos Estados Unidos. Os negócios estão prestes a passar por uma reforma. Não se engane quanto a isso. Os métodos do passado, baseados em combinações econômicas de força e medo, serão substituídos pelos melhores princípios de fé e cooperação. Os homens que trabalham receberão mais do que salários diários. Eles receberão dividendos dos negócios, assim como aqueles que fornecem o capital para as empresas. Mas, antes disso, eles precisarão dar mais aos seus empregadores e parar com essas disputas e barganhas forçadas, à custa do público. Eles precisam ganhar o direito aos dividendos. Além disso, e isso é o mais importante de tudo, serão guiados por líderes que entenderão e aplicarão os princípios empregados por Mahatma Gandhi. Somente dessa forma, os líderes conseguirão obter de seus seguidores o espírito de cooperação plena, que constitui o poder em sua forma mais elevada e duradoura. Esta era da grande máquina, em que vivemos e da qual estamos emergindo, tirou a alma dos homens. Seus líderes os dirigiram como se fossem pedaços de maquinaria fria. Foram forçados a isso pelos empregados que barganharam em detrimento de todos os envolvidos, para receber e não para dar. A palavra-chave do futuro será a felicidade e o contentamento humano. E quando esse estado de espírito for alcançado, a produção se cuidará sozinha, de forma mais eficaz do que qualquer coisa já feita em tempos em que os homens não podiam misturar fé e interesse individual com seu trabalho. Devido à necessidade de fé e cooperação para operar negócios e indústrias, será interessante e proveitoso analisar um evento que fornece um excelente entendimento do método pelo qual os industriais e empresários acumulam grandes fortunas, dando antes de tentar receber. O evento escolhido para esta ilustração remonta a 1900, quando a United States Steel Corporation estava sendo formada. Ao ler esta história, mantenha em mente os fatos fundamentais e entenderá como ideias foram convertidas em grandes fortunas. E continua detalhando como a United States Steel Corporation surgiu de uma ideia e foi transformada em um empreendimento multibilionário com base nos princípios de imaginação, fé e ação persistente.